Você já pensou em uma batalha épica entre lobisomens e vampiros? Essa é uma das lutas mais conhecidas da cultura pop. Prepare-se porque hoje vamos falar sobre essa batalha foda. Sabe-se que desde a antiguidade, os humanos têm imaginado lobisomens e vampiros. Os lobos, criaturas do folclore europeu, são conhecidos por se transformarem violentamente e sem controle durante a lua cheia. Ao contrário, os vampiros, figuras elegantes e sombrias, se alimentam de sangue humano para permanecerem imortais. É fácil entender por que essa batalha é tão fascinante com essas origens lendárias. No entanto, o que aconteceria quando esses dois seres mágicos se confrontam? Antes vamos conhecer um pouco mais de cada um, suas habilidades e fraquezas que podem ajudar nesse confronto. O lobisomem. Vamos começar com talvez a criatura mais brutal do folclore mitológico. A mitologia e as tradições populares europeias têm fortes raízes na lenda do lobisomem, que é uma criatura que se transforma em lobo ou uma forma híbrida de lobo e homem durante a lua cheia. O termo inglês werewolf deriva das palavras antigas ver, homem, e wolf, lobo. No entanto, a história é muito mais antiga do que você pode imaginar. As primeiras menções a homens que se transformavam em lobos podem ser encontradas na Grécia Antiga. Por exemplo, o poeta Ovídio narra a história do rei Licaão, que Zeus transformou em lobo como castigo por suas atrocidades. Essa é uma das primeiras menções registradas de uma transformação homem-lobo. Construindo o mito que conhecemos hoje, o mito do lobisomem ganhou popularidade e difusão durante a Idade Média. Ao longo desse período, um grande número de lendas locais e contos populares surgiram, cada um com suas próprias descrições da criatura. Em algumas histórias, os lobisomens eram vistos como vítimas de uma maldição, enquanto em outras, eram vistos como feiticeiros que se transformavam voluntariamente para aterrorizar suas vítimas. No entanto, por que a lua cheia? Essa ligação com a lua cheia é um componente relativamente recente da mitologia dos lobisomens, que foi popularizada principalmente no cinema e na literatura do século XX. Acredita-se que a luz da lua cheia amplifique os poderes do lobisomem. O que o torna transformado e furioso. Essas histórias também serviam como metáforas para os medos e ansiedades da época. Em uma era marcada por julgamentos de bruxas e superstições, a ideia de uma pessoa comum se transformar em um monstro brutal aterrorizava profundamente no imaginário coletivo. Mas quais elementos podem ajudar esse ser na batalha? Primeiro, vamos falar sobre a força e a agilidade dos lobisomens. Imagine um animal com a força de um urso pardo, capaz de esmagar ossos com facilidade. É isso que um lobisomem traz para o combate. Eles possuem uma força sobre-humana, o que significa que podem derrubar portas de aço e enfrentar vários adversários de uma vez. Mas não é só a força que impressiona, a agilidade de um lobisomem é comparável à de um guepardo, podendo alcançar velocidades de até 96 km/h em curto sprint. Essa combinação letal de força e velocidade os torna predadores quase impossíveis de escapar. Além disso, os lobisomens possuem uma incrível capacidade de regeneração. Imagine sofrer um ferimento que seria fatal para qualquer ser humano comum, como uma facada profunda ou um tiro no peito. Para um lobisomem, esses ferimentos se curam em questão de minutos. Essa habilidade de cura rápida permite que eles se recuperem de ferimentos graves durante a batalha, tornando-os ainda mais difíceis de derrotar. No entanto, a transformação pode ser a característica mais distintiva dos lobisomens. Eles passam por uma transformação dolorosa e aterrorizante durante a lua cheia. Imagine cada osso de seu corpo se quebrando e reformando, os músculos se expandindo e a pele se rasgando, resultando em cabelos espessos. Essa mudança não é apenas física, a ira incontrolável que acompanha a mudança transforma o lobisomem em uma máquina de destruição incontrolável. Eles perdem quase toda a sua humanidade porque seu único impulso é a caça e a morte. Mesmo com todos esses aspectos, talvez o aspecto mais importante em uma batalha são os pontos fracos, e o lobisomem, por mais forte que seja, também possui alguns deles que vamos detalhar a seguir: a prata. Sim, esse metal brilhante e precioso é uma das únicas coisas capazes de causar danos irreparáveis a um lobisomem. Balas de prata, lâminas e até mesmo armadilhas feitas desse material são eficazes para enfrentá-los. A prata reage de forma especial com a pele e a carne dos lobisomens, causando ferimentos que não se regeneram.
Essa vulnerabilidade os torna especialmente cuidadosos e temerosos em relação a esse metal. A dificuldade de controlar a transformação e agressividade durante a lua cheia cria uma existência de medo constante. Os lobisomens frequentemente se isolam ou são trancados para proteger os outros e a si mesmos. Essa necessidade de isolamento também pode ser explorada por caçadores e adversários, que podem antecipar e planejar ataques durante a lua cheia, quando os lobisomens estão menos conscientes de suas ações. E esses aspectos bem provavelmente seriam usados em um confronto contra um vampiro, que é uma criatura inteligente capaz de usar estratégias de combate para vencer a luta. Vampiro. Vamos investigar as origens desse mito e descobrir como ele se espalhou por várias culturas, especialmente na Europa Oriental. Prepare-se para desvendar os mistérios que envolvam vampiros. Os vampiros são conhecidos por serem imortais e sedentes de sangue. Essas criaturas se tornaram símbolos de terror e fantasias, vagando pela noite à procura de suas vítimas. Sua origem é mais antiga e variada do que você pode imaginar. Várias culturas ao redor do mundo têm lendas de vampiros, cada uma com sua própria interpretação do mito. Na Europa Oriental, as histórias de vampiros se tornaram particularmente populares. Figuras históricas como Vlad, o Empalador, e a Condessa Elizabeth Bathory contribuíram significativamente para a forma como percebemos os vampiros hoje. Vlad III, também conhecido como Drácula, era um príncipe romeno famoso por sua crueldade e métodos brutais de punição, incluindo empalar seus inimigos. Essa associação com a violência extrema e o sangue fez dele uma inspiração perfeita para o arquétipo do vampiro. Por outro lado, a Condessa Bathory, conhecida como a Condessa Sangrenta, foi acusada de torturar e matar centenas de jovens mulheres. As lendas dizem que ela se banhava no sangue de suas vítimas na crença de que isso manteria sua juventude e beleza. Esses elementos macabros ajudaram a solidificar a imagem do vampiro como uma criatura sedenta de sangue e imortal. O mito dos vampiros não se limita apenas à Europa. No folclore chinês, por exemplo, há o Jiangxi, um morto-vivo que drena a força vital das pessoas. No Brasil, temos o mito do lobisomem vampiro ou lobisomem de batismo, que combina elementos de ambos os monstros. Ao longo dos séculos, a imagem dos vampiros evoluiu. Eles passaram de meras lendas para protagonistas de romances góticos, como o clássico Drácula de Bram Stoker, e se tornaram estrelas de filmes e séries de TV, influenciando profundamente a cultura popular. Essa evolução ajudou a manter o mito vivo e relevante, capturando a imaginação de gerações, mas o que torna essa criatura um oponente à altura para o lobisomem? Primeiro, vamos falar sobre a imortalidade dos vampiros. Imagine viver por séculos, assistindo gerações inteiras passarem enquanto você permanece o mesmo. Os vampiros possuem uma longevidade impressionante e uma resistência ao envelhecimento que desafia a natureza. Eles não apenas vivem por séculos, mas também mantêm sua aparência e vigor, tornando-se quase eternos, e com um aprendizado impressionante que será muito útil nesse confronto, também possuem uma força e velocidade incrível. A força de um vampiro é comparável à de um tigre siberiano, capaz de esmagar concreto com suas mãos e levantar carros com facilidade. Essa força sobre-humana lhes permite dominar suas presas sem esforço. Mas não é só isso, os vampiros também possuem uma velocidade extraordinária. Eles, quando transformados, podem se mover mais rápido do que morcegos comuns, ultrapassando os 160 km por hora. Essa combinação letal de força e velocidade torna os vampiros predadores quase imbatíveis. Além de sua força e velocidade, os vampiros possuem uma série de poderes sobrenaturais. Um dos mais fascinantes é a hipnose. Imagine ser capaz de controlar a mente de suas vítimas, forçando-as a fazer sua vontade com apenas um olhar. Essa habilidade permite aos vampiros manipular e seduzir humanos facilmente. Eles também podem se transformar em morcegos ou névoa, tornando-se quase impossíveis de capturar. Esta capacidade de mudança de forma lhes dá uma vantagem estratégica em combate, permitindo-lhes escapar ou atacar de maneiras inesperadas. Os vampiros também têm controle sobre animais noturnos, como lobos e morcegos. Isso significa que podem convocar e comandar esses animais para lutar ao seu lado ou espionar seus inimigos.
Esta habilidade de controlar o ambiente ao redor os torna ainda mais perigosos e difíceis de derrotar, por mais fortes que pareçam. Suas fraquezas também são marcantes, a luz solar, por exemplo. Sim, enquanto o Sol é uma fonte de vida para nós, humanos, ele é absolutamente letal para os vampiros. A exposição direta à luz solar pode incinerar um vampiro em segundos, transformando-o em cinzas. Essa vulnerabilidade faz com que os vampiros sejam criaturas da noite, saindo de seus esconderijos apenas após o pôr do sol. Essa fraqueza é uma das razões pelas quais os vampiros são retratados como habitantes das sombras, sempre à espreita nas trevas, mas a luz solar não é a única fraqueza dos vampiros. Vamos falar sobre um método clássico que muitos de vocês já devem conhecer, a estaca no coração. Cravar uma estaca de madeira no coração de um vampiro é uma maneira infalível de matá-lo. Este método é amplamente difundido na literatura e no cinema, sendo uma das imagens mais icônicas associadas aos vampiros. A estaca precisa ser de madeira e precisa perfurar o coração com precisão, o que pode ser uma tarefa desafiadora dada a força e a velocidade dos vampiros, e não podemos esquecer dos símbolos religiosos. Vampiros têm uma versão notória a crucifixos, água benteário. Esses itens sagrados são usados há séculos para afastar vampiros. O crucifixo, simbolizando a fé e a proteção divina, pode repelir vampiros e até mesmo causar-lhes dor. A água benta, considerada pura e sagrada, pode queimar a pele dos vampiros como ácido. Já o alho, com seu cheiro forte e propriedades purificadoras, é conhecido por afastar vampiros, tornando-se uma ferramenta essencial para qualquer caçador de vampiros. Agora que conhecemos as fraquezas tanto dos lobisomens quanto dos vampiros, estamos prontos para imaginar um combate épico entre essas duas criaturas lendárias. Quem você acha que levaria a melhor? O feroz lobisomem ou o astuto vampiro? Já deixe suas teorias e opinião nos comentários. Tensão é evidente no primeiro encontro. O lobisomem com os olhos brilhando de fúria estava de um lado. Em contraste, o vampiro esguio e refinado com um olhar calculista e frio. Eles se observam uns aos outros por um momento, cada um avaliando seu oponente. O silêncio é quebrado apenas pelo barulho das folhas e pelo som de suas respirações. O rugido ensurdecedor do lobisomem que avança com sua força bruta marca o início da batalha. Imagine a velocidade de um lobo e a força de um urso. Suas garras afiadas cortam o ar com precisão mortal. O vampiro, por outro lado, é um adversário difícil de vencer. Ele se move como uma sombra fugindo dos ataques a uma velocidade quase impossível de alcançar. O lobisomem tenta encurralar o vampiro com sua agilidade, mas este responde com suas próprias habilidades sobrenaturais. Em um momento crucial, o vampiro tenta hipnotizar o lobisomem. No entanto, o lobisomem luta contra o controle, usando seu instinto feroz como guia. A tensão aumenta e a batalha se torna mais feroz. O vampiro então se transforma em névoa, conseguindo escapar das garras do lobisomem no último segundo. Ele volta atrás do adversário para tentar um ataque inesperado. No entanto, o lobisomem usa de sua agilidade, lançando um ataque devastador que quase mata o vampiro inesperadamente. O duelo é uma batalha interminável de habilidade e força em que cada movimento pode ser o último. O clímax da batalha chega quando ambos estão exaustos e feridos. O lobisomem, com seu pelo manchado de sangue, e o vampiro, suas vestes rasgadas e seus olhos ardendo de determinação. Eles se encaram, sabendo que qualquer erro agora será fatal. O lobisomem reúne suas últimas forças para um ataque final, enquanto o vampiro prepara uma última defesa. Mas e aí, quem venceria esse combate? Ao considerarmos os desafios e as vantagens de cada criatura, o resultado do combate pode variar de inúmeras maneiras. Se as transformações estivessem completas, o lobisomem poderia ter uma vantagem significativa, com sua força bruta e agilidade feroz. No entanto, o vampiro, com sua astúcia e habilidades sobrenaturais, poderia facilmente virar o jogo a seu favor, especialmente se estivesse consciente o suficiente para utilizar estratégias elaboradas durante a batalha. Além disso, devemos considerar os indivíduos específicos envolvidos nesta luta. Cada lobisomem e cada vampiro possui suas próprias habilidades e fraquezas únicas, o que poderia influenciar drasticamente o resultado do confronto. E, é claro, o contexto da batalha também desempenharia um papel crucial.
Seria em uma floresta sombria, onde o lobisomem tem a vantagem do terreno? Ou em um castelo abandonado, onde o vampiro poderia usar sua destreza e conhecimento do ambiente a seu favor? Em cada situação um deles sairia vencedor. Eu tenderia a dar a vitória para o lobisomem levando em conta a transformação completa em uma noite de lua cheia. Mas e você? Quem acha que sairia vencedor nesse conflito? Deixe seus argumentos aqui nos comentários que vou analisar todos os comentários. Deixe também sua sugestão de próximo confronto aqui no canal, e não esqueça de deixar seu like que me ajuda muito a continuar trazendo esses conteúdos aqui para o canal. Até a próxima!